aí, vidas? Hi, Lorena! Já começando agora mais um vídeo do Nota 10 com muito conteúdo e informação para você, estudante que está se preparando para o Enem 2023. Só coisa boa, mostra aí. Gente, eu sei muito bem que nessa reta final a nossa mente vai ficando mais cansada, vai batendo aquela exaustão. Mas eu quero tranquilizar vocês e dizer que isso é comum, porque faz parte desse processo. Por isso eu já começo o Nota 10 de hoje deixando uma dica para você que está estudando e se preparando para o Enem também. Tenha momentos de lazer para desopilar e assim não sobrecarregar nesse processo de estudos. Dica dada, agora a gente vai para o que interessa, aula. Hoje nós vamos estudar cultura material e imaterial, erudita, popular e de massa. Acho que vocês já sabem, né? É hora da aula de Sociologia com o professor Arli Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arli Paulo, sou professor de Sociologia e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Sociologia para o Enem e também estou aqui fazendo parte dessa equipe Nota 10. Vamos lá? Pessoal, para iniciar a nossa conversa de hoje, nós precisamos falar um pouquinho sobre uma área do conhecimento humano que é a antropologia. E aí, a antropologia, pegando em conceitos mais simples, pela sua etimologia, nós podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte, pegando o seu conceito como antropo, que vem do grego exatamente falando sobre o anthropos, significa homem ou humanidade. Diga-se de passagem, pessoal, que sempre quando destaca essa palavra, muitas pessoas colocam aí como algo somente para o indivíduo do sexo masculino, mas na verdade significa seres humanos, tá bom? Pegando a outra parte etimológica, que é a logia, e aí entende-se no grego como logos, e esse logos vem de estudo, conhecimento e ciência. E aí a gente precisa entender também, em termos mais simples, que a antropologia, fazendo essa junção, ela é uma vertente das ciências sociais que vai buscar exatamente analisar os seres humanos no sentido mais amplo, pegando exatamente o contexto biológico, social e cultural. Olhando sobre isso, a gente começa a perceber as suas dimensões. Que dimensões são essas? É uma dimensão biológica ou física, tá, pessoal? Que é considerado antropologia clássica, que aí ela vai exatamente analisar alguns fatores genéticos, de cunho natural, tá? E aí temos uma segunda dimensão, que é a dimensão cultural. E essa dimensão cultural, ela vai analisar exatamente os hábitos, os costumes, os símbolos, as religiões de diversas culturas ou grupos humanos. Uma terceira vertente ou dimensão aí da antropologia, nós podemos perceber que ela vem da parte linguística ou uma antropologia linguística, que fala sobre a produção da fala e também da própria comunicação dos grupos humanos. E aí a gente chega em uma outra vertente ou outra dimensão que fala exatamente da arqueologia, que é justamente analisar alguns fósseis de grupos humanos, vestígios, para se conhecer exatamente algumas sociedades antigas. E aqui eu quero abrir um outro parêntese quando se fala da arqueologia, porque ela também é uma área do conhecimento da história. E aí, aluno, vocês podem perceber agora que a antropologia é uma área do conhecimento das ciências sociais que dialoga tanto com a sociologia, quanto com a geografia e a história. E aí, na nossa aula, eu preciso também mencionar para vocês que a antropologia ela surge como ciência justamente no século XIX e início do século XX. Por quê? Porque é exatamente um período em que está se criando uma sistematização acerca dos estudos dos grupos humanos. E aí esses grupos humanos eram considerados nesse período como exóticos. E por que que isso está acontecendo? E aí eu preciso trazer uma reflexão para vocês. Em pleno século XIX, então as ciências da natureza ela está em bastante ascensão. E quando eu falo para vocês sobre as ciências da natureza, eu estou falando que a metodologia de análise que está em questão, está em ascensão, é as ciências da natureza, por meio das suas análises empíricas, de observação. E se destaca exatamente Charles Darwin.
O Charles Darwin, o camarada que ele vai trabalhar exatamente umas teorias evolucionistas, porque ele busca analisar e explicar a origem das espécies, para fazer as suas classificações. E o que isso tem a ver com a sociologia e principalmente com a antropologia? É porque exatamente dentro dessa análise cientificista que está percorrendo o século XIX, aparece um outro pensador que é o Herbert Spencer. E o Herbert Spencer também ele vai fazer uma análise, agora uma análise social. Por quê? Porque ele vai pegar as análises das origens das espécies do Charles Darwin e agora ele vai trazer uma espécie de método para dentro das ciências sociais, ou melhor dizendo, dessa antropologia que está surgindo aí como ciência. E é justamente o Herbert Spencer que vai criar uma teoria de um darwinismo social. Quero aqui ressaltar que ele utiliza o nome de darwinismo por causa das questões explicativas do Charles Darwin acerca da origem das espécies. Mas que é justamente pensando nessas etapas evolutivas de todos os seres humanos que o Herbert Spencer ele analisa exatamente todos os grupos humanos, em que a diversidade humana é exatamente classificada em superiores e inferiores. E aí surge dentro desse nosso contexto também uma cultura, tá? Uma conduta, melhor dizendo, de um evolucionismo cultural. Até porque o próprio Herbert Spencer está exatamente dizendo que as sociedades europeias elas são superiores porque eles têm traços culturais mais avançados, mais evoluídos. E aí o próprio Larry Morgan, esse camarada, ele vai começar a mencionar que dentro dos diferentes grupos sociais, todas as civilizações elas passam por algumas etapas. Etapas essa que vai desde o selvagem até o civilizado. Ou seja, segundo Morgan, de acordo com as suas análises feitas aí para manter um racismo estrutural, tá, que está se formando em pleno século XIX, todos os grupos humanos passam por etapas, que vai de uma selvageria, barbárie, e aí a ponto de se tornar civilizado. E para eles, o civilizado era uma sociedade europeia, sociedade essa que já tinha passado pelas etapas das revoluções industriais e que estava em grande ascensão de sua modernização. Tendo isso como fato, nós precisamos entender, pessoal, que essa ideia de um racismo científico para a época, desse preconceito sobre grupos que eles consideravam inferiores, se expandiu de tal forma até o início do século XX, em que, como vocês podem perceber aqui nessa nossa primeira imagem, existe uma foto de um grupo, exatamente, indígena, que aí eles estão sendo exibidos em um espetáculo num jardim zoológico, tá? Então veja, essa sociedade europeia, por se sentir superior, então olhava para outros grupos como os indígenas como seres inferiores. E aí eles os colocavam em zoológicos humanos. Tanto é que nós temos essa segunda imagem, em que percebemos aí que existe um indivíduo europeu, tá? Então percebam que ele se encontra em pé, com essa tonalidade de superior, olhando para outros grupos humanos que estão sentados, e aí é esses grupos humanos que estão sendo exibidos, porque eles são considerados exóticos, tá? E aí percebam como era a realidade do século XIX, quando se fala, por exemplo, de uma diversidade humana. Então, existia essa tendência cultural de classificar os grupos humanos. E aí, pessoal, eu preciso, nesse momento, abrir um parênteses também para falar de alguns conceitos importantes acerca dessa nossa história, que é a questão da ideologia. E aí, a ideologia, dentro de um conhecimento da antropologia, ela seria o conjunto de crenças e atitudes que justificam e tornam legítimos as concepções de mundo. E aí é justamente essas concepções de mundo que vai trazer as relações de poder em uma sociedade. O que eu quero dizer com isso?
é que para a sociedade europeia do século XIX, início do século XX, eles já construíram uma crença, atribuíram valor do que a sua sociedade era uma sociedade superior às demais, superior em todos os aspectos. Por isso, da ideia da questão ideológica, dessa construção de valor acima das outras sociedades e também de outros grupos humanos. Falando em grupos humanos, eu preciso apresentar um outro termo da antropologia, que é o etnocentrismo. E o etnocentrismo está diretamente associado, pessoal, com relação a uma dificuldade de aceitação da cultura do outro. É como se um indivíduo ele ficasse no centro das atenções e que tudo que está ao seu redor é inferior. E aí, é perceptível, pessoal, que quem está no centro nessa tendência da temática do etnocentrismo, é que ele é civilizado, ele possui uma conduta cultural acima dos demais. E os demais, assim, são tratados como seres inferiores. Um outro termo que a antropologia vai se desenvolvendo no decorrer do tempo é a questão do relativismo cultural. Esse relativismo cultural, ele consiste exatamente em observar as diversidades culturais sem um olhar etnocêntrico. E o que isso quer dizer? Está querendo dizer que os grupos humanos eles precisam olhar as outras sociedades não como a gente quisesse que ela nos enxergasse, mas de uma maneira diferente. Ou seja, eu tenho a minha própria cultura e eu sei que você tem a sua. Eu preciso compreender, entender todas as suas atitudes culturais, assim também como você precisa compreender e entender as minhas atitudes culturais, porque até então nós somos de sociedades diferentes. E aí, pensando nisso, nessa tendência da temática acerca da antropologia, desde a sua origem como termo etimológico, pensando também nesse contexto da sociedade do século XIX, uma sociedade em que possui exatamente algumas tendências etnocêntricas europeias, tá? E aí nós podemos também pensar acerca da colonização. A colonização, ela é justamente uma tendência etnocêntrica, porque o colonizador chega em um determinado território, coloca exatamente a sua cultura, impõe exatamente para a cultura do outro tudo aquilo que ele quer, e aí ele se torna o centro das atenções. E aí, pessoal, é justamente quando eu começo a colocar a minha cultura acima da cultura dos outros indivíduos que a gente começa a ter algumas atitudes etnocêntricas. E diga-se de passagem, é justamente o etnocentrismo que é o grande causador de muitos preconceitos e discriminações na sociedade. E aí, agora sim, acredito que de fato a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre cultura, até porque é justamente a antropologia que vai buscar essa análise sobre o estudo dos grupos humanos. E olha só, para analisar a cultura, ela é muito complicada, ela é complexa dentro das ciências humanas, porque não se tem ainda um conceito fechado sobre o que é cultura, de onde ela veio, quem é produto ou produtor de cultura. Existem várias reflexões sobre isso. Mas nós podemos ter um segmento para poder ter uma noção de fato do que é cultura. E olha só, pegando ainda a antropologia como análise cultural, e aí continuando um pouquinho da nossa história, tá? No século XIX ainda tem alguns antropólogos que vão começar a dar uma maior ênfase acerca do que de fato é cultura, tá? E aí, o primeiro antropólogo que vai tentar dar uma definição de cultura é o Edward Tylor. Então, o Edward Tylor ele vai justamente ser influenciado por essa corrente evolucionista, ou melhor dizendo, uma antropologia evolucionista, e olha só o que ele vai começar a dar uma definição sobre cultura. Segundo ele, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade.
O que nós podemos ver aqui, pessoal, é que o Edward Taylor, mesmo sendo influenciado por essa corrente evolucionista, ele vai tentar dar a primeira definição aí sobre o que de fato é cultura. E percebam que ele começa a perceber que para analisar a cultura, e é muito complexo, é muito complicado, por isso que ele menciona que a cultura é um complexo que inclui conhecimentos, crenças, moral, arte e outros hábitos adquiridos, obviamente, em membros da sociedade dentro dessa comunidade. E aí, andando um pouquinho na nossa história, nós temos aí também o Franz Boas. Franz Boas, ele vai tentar dar uma definição sobre cultura. E ele não vai dentro dessa linha, dentro dessa corrente antropológica evolucionista. O Franz Boas, ele vai partir do pressuposto do chamado particularismo histórico ou culturalismo, tá? Então, que corrente antropológica é essa? Segundo Franz Boas, ele enfatiza que a cultura ela não é algo único. Então, a gente não pode dizer que os grupos humanos têm uma única cultura que precisa passar por etapas evolutivas. Para o Franz Boas, isso não existe. A maneira adequada a se referir à diversidade humana, às sociedades humanas, seria culturas, no plural. Ou seja, aí ele está rompendo com uma antropologia evolucionista e ele está partindo agora da historicidade de cada grupo social. E aí, nós temos um outro antropólogo que é o Malinowski. O Malinowski, ele vai dar um avanço dentro dessas correntes antropológicas, porque, segundo o Malinowski, agora, para que eu conheça uma outra sociedade, eu conheça um outro grupo social, eu conheça a cultura do outro, eu preciso ser funcional, eu preciso estar com eles, eu preciso estar no meio daquele grupo. E é por isso que ele vai começar a ir para uma corrente chamada de uma antropologia funcionalista, que é justamente enfatizando o trabalho de campo e a etnografia, tá? Através de uma descrição detalhada sobre as culturas específicas. E aí, andando um pouquinho aqui, nós percebemos que a antropologia está avançando em seus métodos, em seus referenciais teóricos, e a gente chega em Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, ele vai por uma antropologia estruturalista. Segundo ele, ele vai enfatizar as regras universais que estruturam o pensamento humano e as culturas por meio dos sistemas de parentesco, conhecimento e também do mito. O que o Lévi-Strauss ele está trazendo aqui como proposta? Menciona que todas as sociedades, todos os grupos humanos possuem regras. E regras essas que são estruturais para que os grupos humanos mantenham uma organização, uma ordem. E aí, essas regras vêm por uma série de fatores, que é a de parentesco, que aí é desse conhecimento construído dentro desse grupo e também de outros sistemas. Andando aqui na nossa linha, nós percebemos também que um outro antropólogo, que é o Clifford Geertz, ele vai dentro de uma corrente aí antropológica que é uma antropologia simbólica ou conhecida como interpretativa. Então o Geertz ele busca analisar exatamente a figura dos símbolos. E segundo o Clifford Geertz, é exatamente o papel do antropólogo em traduzir esses símbolos para o leitor. Ou seja, para o Clifford Geertz, todos os grupos humanos possuem símbolos, ele produz símbolos. E aí, o antropólogo ele precisa exatamente analisar, refletir sobre esses símbolos para poder transmitir esse conhecimento para as demais sociedades. Ou seja, dentro dessa nossa linha de antropólogos, a gente começa a perceber que a própria antropologia vai evoluindo, vai criando conceitos, metodologias, até porque a sociedade ela se modifica. Os grupos humanos eles constroem culturas para eles. Então, dentro dessa nossa linha que vai desde a evolucionista, com o Edward Taylor, ou até mesmo com a simbólica ou interpretativa, com o Clifford Geertz, vocês percebem que a antropologia ela se desenvolve exatamente para analisar culturas de grupos humanos, dentre várias diversas correntes, tá bom?
Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de deixar vocês com essa parte, e aí no segundo momento a gente vai falar mais um pouquinho sobre as produções culturais, tá bom? Olá pessoal, estamos de volta. E aí, para dar continuidade ao nosso tema, é sempre bom ressaltar exatamente aquilo que foi mencionado na aula anterior, tá? Que a antropologia ela surge de fato no século XIX para trazer exatamente algumas explicações culturais relacionadas a diversos grupos humanos. E nós vimos também que é justamente esses grupos humanos considerados como inferiores que sofreram muitos preconceitos com relação a grupos que se consideravam superiores, que no caso eram os europeus, que também, como foi mencionado na aula passada, com relação aos grupos que eram considerados exóticos, que eram expostos em alguns zoológicos humanos. E também falamos um pouquinho da linha antropológica, criada como um método por meio de análises antropológicas, e aí que vai desde a evolucionista, passando exatamente para um particularismo histórico, indo para uma antropologia funcionalista, estruturalista e simbólica. Nesse momento, nós iremos agora dar continuidade no sentido de falar como essas culturas elas se produzem, nós podemos percebê-las no nosso dia a dia. E aí, eu preciso falar de uma temática que é chamada de cultura material e imaterial. E aí, o que seria de fato essa cultura material e imaterial? Uma cultura, pessoal, material, ela está diretamente relacionada aos elementos materiais, palpáveis. E, obviamente, pessoal, que essa cultura material produzida por diversos grupos humanos, elas podem pertencer ao chamado de patrimônio cultural material, que ela precisa ser conservada e defendida. E olha só, primeira observação, quando vocês perceberem na prova de ciências humanas de vocês um patrimônio histórico-cultural, é obviamente que aquilo quer dizer que foi algo produzido por grupos humanos que faz parte de uma cultura material, algo palpável. E alguns exemplos estão aqui como obras de arte, construções, monumentos, objetos, utensílios e também algumas vestimentas. Então, tudo aquilo que é produzido pelos grupos humanos é considerado uma cultura material e pode se tornar um patrimônio cultural material. Olhando a outra vertente, se nós falamos de uma cultura material, existe a imaterial. E a cultura imaterial, ela está relacionada aos elementos espirituais, abstratos, intangíveis e também essas situações, esses elementos que faz parte de um patrimônio cultural imaterial. E aí, existem alguns exemplos aqui para vocês que são os saberes tradicionais, os hábitos, costumes, as crenças, então as próprias religiões, a variedade de línguas também, a musicalidade, danças, festas e entre outras. Então percebam que tudo aquilo que tem como algo relacionado a uma coisa abstrata, ela é considerada uma cultura imaterial, porque é atribuído um valor, um significado àquilo. Por isso que muitas regiões têm como uma cultura imaterial determinadas danças, e outros já têm outros elementos como uma cultura imaterial, tá bom? Saindo dessa produção cultural material e imaterial, nós podemos agora pensar no que seria de fato uma cultura popular. E aí, cultura popular quer dizer que está diretamente relacionado às tradições e aos saberes de um determinado povo. Exemplos, algumas lendas, contos, danças, algumas heranças trazidas pela sociedade afro-brasileira. E aí a gente entra também na questão do frevo, samba, que são exatamente alguns elementos da própria cultura popular. É justamente aquela ciranda de roda que os seus avós,
os seus tios e até mesmo os seus pais mencionavam para vocês sobre o que foi ensinado pelos seus antepassados. Isso faz parte de uma cultura popular, algo que é passado de geração em geração. E aí, analisando agora a tendência de uma cultura erudita. O que seria uma cultura erudita? Seria característica das camadas mais urbanizadas, através de um acesso educacional formal. Ou seja, exige uma formação, um estudo na sua produção. Quando se fala em uma cultura erudita, obviamente que nós estamos falando de uma cultura elitizada. Por que uma cultura elitizada dentro de uma análise das ciências humanas? Porque ela precisa ser estudada, ela passa por diversas cadeiras acadêmicas para entender determinados significados, então meios de produção daquele tipo de cultura e, obviamente, que alguns exemplos estão na própria musicalidade clássica. Então, quando se fala de uma música clássica, uma música pela qual as pessoas começam a perceber os efeitos sonoros, como foi produzido, então a ideia do tenor. Então, isso é uma cultura erudita, baseada em poesias, então toda aquela cultura produzida em espaços mais fechados para uma elite, tá? E aí, nós temos algumas imagens aqui, como teatros e também uma orquestra, tá certo? Terceiro ponto, sobre essas produções culturais, nós temos a cultura de massa. E aí, a cultura de massa, ela é justamente um fenômeno característico das sociedades contemporâneas. Por quê? Porque a cultura de massa, pessoal, ela está diretamente ligada ao processo de uma industrialização, de uma indústria cultural, que é justamente para alcançar o maior número de pessoas possível. E diga-se de passagem, que uma indústria cultural, ela faz parte exatamente de uma elite, em que ela pensa e ela visa exatamente a questão da lucratividade. Então, por exemplo, quando nós estamos falando da televisão, então a televisão é considerada para as ciências humanas uma cultura de massa, porque ela massifica, ela expande aquilo que ela quer reproduzir para as demais sociedades. Quando nós estamos falando do rádio, então o rádio ele expande os seus efeitos sonoros e aí populações lá da área rural, ela tem acesso a esse som, ou seja, ela pode reproduzir o que ela quiser, um comercial, uma radionovela e entre outros. E se vocês estão nos assistindo por esse canal, diga-se de passagem que ela é uma cultura de massa. Porque são esses meios pelas quais vocês estão nos assistindo, por meio também da internet, da própria imprensa, em que essa comunicação está sendo expandida para outras partes do mundo, sociedades e também de lares e de grupos diferentes, tá bom? E aí, quero fechar aqui nesse primeiro momento para falar para vocês o seguinte, que eu falei para vocês sobre cultura material e imaterial, falei sobre cultura popular, erudita e de massa, e agora a gente vai treinar um pouquinho. Mas recapitulando, cultura material e imaterial significa que a material ela se materializa, é algo palpável, é algo produzido por diferentes sociedades, tá? Que vai desde objetos, utensílios, até bens materiais maiores. Quando se fala de uma cultura imaterial, nós estamos falando exatamente de bens simbólicos onde são atribuídos valores a ela. Valores esses que têm uma conduta, um significado. Quando nós vamos falar exatamente da cultura popular, nós estamos falando de tradições, algo que vai sendo repassado de geração em geração. E entra cânticos, cantigas, comidas típicas e entre outros. Quando falamos aqui sobre exatamente uma cultura erudita, nós estamos falando exatamente de uma cultura em que ela precisa ser estudada, analisada. Por isso que quem tinha o maior acesso a esse tipo de produção cultural era uma elite. E aí, quando nós estamos falando de cultura de massa,
é justamente o fenômeno da contemporaneidade por meio, diga-se de passagem, de uma indústria cultural e também da globalização, em que a massificação, a expansão entre o que está sendo produzido e as pessoas que estão escutando, ouvindo, ela tem um fim lucrativo. Por isso que as ciências humanas ela faz uma análise com relação à cultura e à sua produção cultural. Tá bom? E agora, vamos pegar todos esses conhecimentos e treinar um pouquinho. Então, questão do Enem, ela diz assim, texto 1. Documentos no século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo da conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então, nesse primeiro momento, na leitura do texto 1 e do texto 2, nós percebemos exatamente em que se fala de grupos humanos. Então, grupos humanos esses que, dentre os séculos XVI até mesmo no século XVII, eles têm aí os seus habitantes como indígenas, tá? E aí eles utilizam exatamente de alguns trechos, textos, linguagens, tá bom? Então, como Brasis, gente Brasília, nesse texto 1. E aí a gente começa a perceber como o texto ele nos norteia para falar sobre diferentes grupos humanos. Mas vamos analisar o enunciado. O enunciado menciona: ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. E aí a gente começa a perceber que os textos eles fazem exatamente uma análise com relação a grupos humanos em temporalidades diferentes, só que aí vamos analisar alternativa por alternativa. Alternativa B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Seria mesmo que o texto 1 e o texto 2 ele está fazendo essa comparação, essas formas de designação dos grupos nativos pelos europeus? Ou seria a alternativa C que menciona compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados? E vejam bem, então nós vimos na aula em que existem diferentes grupos sociais em que em determinados momentos foi visto como seres superiores e inferiores. Vimos também alguns termos como ideologia, vimos termos como etnocentrismo e relativismo cultural. Percebam como todos esses conceitos, como todas essas análises são colocadas na prova do Enem. Vamos analisar um pouquinho a alternativa D. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval? Ou seria a alternativa E, visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza? Pessoal, aqui a gente começa a perceber que se o próprio enunciado ele nos dá um norte de comparar os textos às formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, olha só, se é nativos pelos europeus, os europeus se consideram o quê, pessoal? Superiores. E aí entra a concepção etnocêntrica, justamente por causa dessas populações que foram conquistados em momentos de colonização, algo mencionado anteriormente.
Então percebam como todos esses conhecimentos da antropologia, ela nos ajuda exatamente dentro dos contextos e das análises e também para não cair em determinados distratores da prova do Enem. Próxima questão, texto 1, ela traz uma imagem. Nessa imagem é perceptível a gente ver que existe um indivíduo que ele está produzindo algo, tá? Produzindo um instrumento, então ele está utilizando uma ferramenta. Então o texto 1 é uma análise de imagem. Quando a gente vai para o texto 2, olha o que diz a questão. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Vamos lá. Pegando a imagem e também analisando o texto, fica claro em que o texto ele faz uma análise acerca das formas de condição do patrimônio cultural. E olha só, quando nós estávamos falando exatamente sobre cultura material e imaterial, falamos exatamente do próprio patrimônio, tá? Percebam como as ideias de cultura material, imaterial e patrimônio estão interligadas, ok? Vamos ver o que de fato o enunciado pede. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como artefatos sagrados na alternativa A, alternativa B, heranças materiais, alternativa C, objetos arqueológicos, alternativa D, peças comercializáveis ou alternativa E, conhecimentos tradicionais. Pessoal, se o próprio comando dessa questão, ela está pedindo para que o texto ele chama a atenção para uma importância da proteção de bens. Que bens são esses, pessoal? São bens adquiridos exatamente por uma cultura. Cultura essa tradicional, porque está fazendo uma análise da imagem. E aí, na minha imagem, tá? Em que se refere ao texto 1, é justamente uma produção palpável, tá? De um artefato. Então, nós percebemos aí que existe um indivíduo que está produzindo bens materiais. E isso é uma produção cultural. E aí é uma produção cultural passado de geração em geração. Ok? Então, faz parte de uma cultura material. Ou seja, de uma cultura que possui, de fato, os conhecimentos tradicionais. Próxima questão diz o seguinte. Em Vitória, no Espírito Santo, no bairro Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes, fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da culinária capixaba. A tradição passada de mãe para filha, é origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como a afro e o luso. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação das panelas de barro já tinha 400 anos. A fabricação das panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção de matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas, tradicionalmente utilizadas, são provenientes do meio natural, como argila, retirada do barreiro no Vale do Mulembá, madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil, e tinta extraída da casca do manguezal, o popular mangue vermelho. Olha só, o próprio texto, ele nos traz exatamente uma ideia de uma produção cultural. Produção essa de panelas de barro. Então, se vocês começarem a analisar comigo, se é uma produção cultural. Está sendo feito por um grupo humano,
tá? Que aí é classificado como as mulheres paneleiras, tá? E aí é exatamente isso que o texto está nos norteando, tá? Quem são esses grupos e o que está sendo produzido. Vamos ver o que pede o enunciado. Uma característica de práticas tradicionais, como a exemplificada no texto, é vinculação entre os recursos do mundo natural e a alternativa A, manutenção dos modos de vida, alternativa B, conservação dos plantios da roça, alternativa C, atualização do modelo de gestão, alternativa D, participação na sociedade de consumo, ou alternativa E, especialização nas etapas de produção. Pessoal, se vocês entenderam todo o contexto do texto, em que ele estava relacionado, em que ele estava inserido, o próprio comando, o enunciado, ele nos pede isso. Então, pede que vocês analisem exatamente quais são essas características práticas, tá, tradicionais, exemplificadas exatamente no texto. E é exatamente isso que ele está perguntando, está dizendo que é justamente essas práticas tradicionais que estão vinculadas ao mundo natural da manutenção dos modos de vida dessas pessoas, porque é o local em que elas estão inseridas, tá? É aonde elas produzem essas panelas, esses bens materiais, ok? Próxima questão. Hoje sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um ser vivo. É bem verdade que o reino vegetal, mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam, 6 pelas mulheres que me usaram para suas vendas e tantas outras maneiras. Essas pessoas, sim, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades que estão incorporadas a mim. É preciso considerar que a nossa história de móveis, de museus, está para além da mera vinculação aos estilos e à patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao de museus. Está para além da mera vinculação aos estilos do patrimônio imaterial. A nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas e às suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagram-se por terem determinados requisitos, tais como o conhecimento de modelos clássicos ou destreza nos desenhos. Ao descrever como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às, alternativa A, habilidades artísticas e culturais dos sujeitos, alternativa B, vocações religiosas e pedagógicas dos mestres, C, naturezas antropológicas e etnográficas dos expositores, D, preservações arquitetônicas e visuais dos conservatórios, ou alternativa E, competências econômicas e financeiras dos comerciantes. Pessoal, se o próprio texto ele traz exatamente essa questão de descrever-se como patrimônio museológico, é obviamente que isso está diretamente relacionado a habilidades artísticas, tá? E as culturas dos sujeitos. Por quê? O texto está abordando exatamente essa história desse patrimônio, tá? Essas habilidades aí que estão sendo desenvolvidas. Então, desenvolvidas por sujeitos dentro das suas habilidades culturais, ou melhor dizendo, dentro das suas habilidades artísticas, tá bom? E aí, nós temos uma outra questãozinha que fala sobre pensar o corpo como algo produzido pela cultura é simultaneamente um desafio e uma necessidade. Um desafio porque rompe, de certa forma, com um olhar naturalista sobre o qual muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado.
Uma necessidade porque, ao desnaturalizá-lo, revela, sobretudo, que o corpo ele é histórico. Isto é, mais do que um dado natural cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre o qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais e étnicos. E o enunciado pede: a que valor da contemporaneidade o entendimento sobre o corpo expresso no texto é correlato? E aí, pessoal, o texto é claro que fala sobre diferentes corpos, diferentes épocas, diferentes sujeitos e, obviamente, que isso também é uma construção de valor. E o corpo ele é uma construção de valor de determinados grupos. E se é uma construção de valor, a única alternativa correta seria a diversidade, tá? Alternativa C. Então, percebam, pessoal, que todas essas nossas questões falam exatamente de culturas, fala de grupos, fala de diversidade e, obviamente, que vocês perceberam que todos os grupos humanos possuem culturas. Não existe cultura superior e não existe cultura inferior. Todos nós produzimos cultura, tá bom? Seja ela material, imaterial. Então, a antropologia ela nos ajuda a explicar isso e também serve como repertório sociocultural para se livrar de preceitos etnocêntricos, ou seja, preceitos discriminatórios, preconceituosos, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero ter ajudado dentro desses conhecimentos sobre a antropologia. Espero ter ajudado acerca do entendimento dessa ciência que vai desde um período evolucionista até a interpretativa. Espero ter ajudado com relação aos conhecimentos sobre relativismo cultural, então falar sobre exatamente se afastar desses conhecimentos, desses preceitos etnocêntricos, e aí também sobre as produções culturais de diferentes grupos humanos, tá bom? Quero aqui deixar para vocês que saber que vocês são alunos nota 10. Então, até a próxima, pessoal! Vidas, como a gente já tá nessa vibe de cultura, vamos aproveitar o embalo. Bora! Vocês sabiam que cultura e língua têm tudo a ver uma com a outra? Caracas. É o que a professora Andresa Mirley vai mostrar agora na aula de espanhol. Olá, sejam bem-vindos a mais uma classe, na classe de espanhol, aqui no Nota 10, rumo à aprovação, uma nota 1000 no Enem, né? Vamos dar continuidade ao que havíamos conversado na aula anterior, né, sobre as questões de espanhol no Enem. Na aula passada nós falamos sobre as palavras que envolvem ali as divergências léxicas, né, as palavras heterossemânticas, heterotônicas, heterográficas, heterogenéricas e alguns outros aspectos que envolvem a questão de interpretação em espanhol, que sabemos que é o nosso principal foco, né? O nosso enfoque, apesar de não ser só isso, mas é o nosso principal foco nas questões do Enem. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre a interpretação, nós devemos sempre ter em conta o que envolve, né, a língua, né? No caso, existe uma relação intrínseca entre língua e cultura, elas são indissociáveis. Através da língua, através da linguagem, que nós conseguimos refletir a nossa cultura, conseguimos nos expressar culturalmente. Se compararmos o português com o espanhol, por terem vindo ali da mesma raiz, e até mesmo por uma questão de cultura similar entre o Brasil e outros países também da América Latina, né? Também somos latinos, então a gente consegue encontrar algumas semelhanças aí nessas questões linguísticas. Nós temos uma cultura que apesar de suas diferenças, são questões, né, culturais bastante similares, parecidas. Se nós compararmos, por exemplo, o inglês com o espanhol, a gente consegue perceber, por exemplo, que o inglês ele é muito mais objetivo, ele é mais direto ao ponto. Já o espanhol, o português, traz a sua carga dramática nas palavras,
traz toda uma questão mais emocional, menos direto ao ponto. Isso, óbvio, não é uma regra, é apenas alguns padrões, são alguns padrões que nós conseguimos identificar, certo? Então, língua e cultura têm uma relação indissociável. Através da língua nós conseguimos refletir a nossa cultura, conseguimos nos expressar culturalmente, certo? Dentro dessa relação entre língua e cultura, nós temos algo que é chamado de expressões idiomáticas. Essas expressões idiomáticas, nós vamos falar de forma mais detalhada sobre elas, mas a grosso modo, são expressões do dia a dia, né? E que o sentido não está relacionado à palavra em si, mas sim ao contexto em que ela é utilizada e o local onde se fala. Vou dar mais exemplos mais lá na frente, mas, por exemplo, no português nós temos exemplos de expressões idiomáticas como amigo da onça, ditados populares como quem avisa amigo é, e isso traz muitas interferências tanto na tradução e, consequentemente, também na interpretação de texto. Então, nos textos das questões do Enem, que vai ser necessário que vocês interpretem para poder resolver a questão, vão haver essas expressões idiomáticas e que você não pode traduzir ao pé da letra. Se você fizer uma tradução literal, isso vai ter um impacto direto no sentido e, consequentemente, na resolução da questão. Então, nós vamos estudar algumas expressões idiomáticas do espanhol e como vocês podem responder questões que envolvam essas expressões idiomáticas, certo? Las expresiones idiomáticas no tienen significado a partir de las palabras que las componen, sino de los usos y costumbres de cada lugar donde se hablan. Essa definição foi tirada da Real Academia Espanhola, certo? E essas expressões, como já falei para vocês, o significado não está a partir da palavra em si, mas sim no seu contexto e no seu uso, e isso vai mudar de acordo com o costume, de acordo com a cultura de determinado lugar, tá? Isso, quando a gente fala de lugar, pode mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro, pode mudar de um país para outro. Levando em consideração que o espanhol é falado em 21 países, então a gente tem uma diversidade cultural muito grande e variadas expressões idiomáticas, tá? A que se deve essas expressões idiomáticas? Pode estar relacionada ao costume de um povo, a las costumbres de um povo. Alguns fatos históricos acabam fazendo com que se desenvolva certas expressões e fazendo com que aquela palavra ganhe um significado além do significado que aparece no dicionário, né, tradicionalmente falando. Também pode fazer referência a alguns âmbitos culturais, pode fazer referência, alusão a obras artísticas, determinada obra literária que acabou sendo bastante reconhecida ali naquele lugar e teve uma expressão abordada ali naquela obra literária que pode, consequentemente, se tornar uma expressão idiomática. Então, ela pode surgir de vários lugares, de várias formas, por diversos fatores. Alguns exemplos de expressões idiomáticas em espanhol são echar una mano. Esse é bem parecido com o do português, né? Dar uma mãozinha. Echar una mano significa ajudar, certo? Ajudar alguém em algo, auxiliar, dar um auxílio, dar uma assistência. Por exemplo, échame una mano con el trabajo de español, porfa. Né? Me ajude, me dê uma mãozinha aqui no trabalho de espanhol, por favor. Aí a gente tem também aqui esse porfa, que está relacionado com uma redução aí da palavra por favor. Tanto houve uma redução, uma junção, né, das duas palavras, porque essas palavras são separadas, por favor, como também diminuiu uma sílaba aí. Isso é uma característica da oralidade que a gente também precisa levar em consideração, né, essa linguagem oral. E não só o espanhol que é falado nos livros didáticos, nas gramáticas, mas também levar em consideração esse outro tipo de linguagem. Outra expressão bastante comum é pan comido. Esse
pan comido é a mesma coisa é similar, né, ao quando a gente fala em português, mamão com açúcar, quer dizer que algo está muito fácil, muito sencillo. Por exemplo, el examen del Enem estava pan comido, ou seja, que estava muito fácil, né? Estar como um pez en água. Estar como pez en água é estar muito confortável em determinada situação ou determinado lugar. E quando a gente diz um peixe fora d'água, é justamente o contrário, né? Quando a gente não se sente confortável ali naquele lugar. Então, por exemplo, em la hacienda, Juan se siente como um pez en el agua. Ele está confortável, um peixe na água, seu habitat natural. Então, quando diz que está como um peixe en el agua, quer dizer que ele está muito confortável com determinada situação ou determinado lugar. Outra expressão que é bastante comum é estar como uma cabra. Estar como uma cabra é estar louco ou louca, né? Ou, de certa forma, atrapalhada, confundida, confundido, certo? Por exemplo, não sei o que te passa, estás como uma cabra. Não sei o que está acontecendo com você está louca, parece estar louca. Outra expressão bem comum é al dedillo. Al dedillo é algo que se refere ao domínio sobre um assunto, domínio sobre um tema. Se a gente fosse traduzir para o português, seria de cós salteado. Eu conheço tal cidade de cós salteado. Eu domino determinado tema sobre aquele assunto de cós salteado. Por exemplo, conozco al dedillo las leyes de Mendel, da genética, né? Então, eu conheço de cós salteado as leis de Mendel, tá? Da genética, né? Biologia. Outra expressão bastante comum é tal palo, tal astilla. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria palo aqui se refere a um pedaço de madeira, pau. E astilla é aquela flepinha da madeira, pequenininha. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria tal pau, tal flepa, digamos assim. Só que essa expressão ela é utilizada no sentido em que a gente utiliza no português o tal pai, tal filho, ou filho de peixe, peixinho é, quem herda os seus não degenera, algo do tipo. Se a gente fosse utilizar isso num contexto, seria Iván es igualito a su papá, tal palo, e aí complementa, né? Tal palo, tal astilla. Iván é igualzinho ao seu pai, tal filho, ou filho de peixe, peixinho é. Então, como a gente pode ver, essas expressões idiomáticas têm a ver com a construção cultural, os aspectos culturais envolvidos aí nessa comunicação, tá? E a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá bom? Se a gente fosse traduzir aqui tal pau ou tal madeira, tal flepa, não faria nenhum sentido, né? Então a gente tem que traduzir e procurar interpretar a partir do contexto. Lembrando o que eu falei na semana passada, a gente não pode simplesmente interpretar uma palavra ali pela palavra de forma isolada, sempre levar em consideração o seu contexto. Como existe uma grande diversidade cultural, você não vai conseguir conhecer todas as expressões, mas é importante que desenvolva uma habilidade de interpretação e de tentar encaixar essa expressão no seu contexto. Nunca levar ao pé da letra, tá? Não levar o seu sentido literal, sempre um sentido figurado e tentar compreender o contexto em que se aplica determinada expressão ou determinada palavra. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente analisar e resolver essas questões, levando em consideração essas expressões que são abordadas, tá? Os textos que eu trouxe, eles têm aí expressões idiomáticas que a gente pode, de certa maneira, se não houver uma interpretação levando em consideração o contexto, a gente vai ser induzido a responder de forma errada, por isso é importante prestar bastante atenção, tá?
Na aula passada eu dei a dica para vocês de sempre começar pelo enunciado. Né? Então vamos fazer a leitura primeiro do enunciado, depois a gente lê o texto, tá? Nesse texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função. Então, o que a questão quer saber é o que faz, o que motiva a palavra amigo. As expressões referentes à palavra amigo, elas fazem com que elas variem, certo? O objetivo da questão é essa. A variabilidade da palavra, das expressões relacionadas à palavra amigo, né? Em los suburbios de La Habana, caso La Habana, que é a capital da Cuba, llaman al amigo mi tierra ou mi sangre. Então, duas expressões aqui, ó, que em Cuba, em La Habana, são utilizadas para se referir à palavra amigo. Você pode chamar mi tierra ou mi sangre. Em Caracas, que aqui já é a capital da Venezuela, em Caracas, el amigo es mi pana ou mi llave. E em seguida ele explica por que é pana e por que é mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Panaderia é onde se vende pão, onde se vende pão, né? Então, considera como pana um amigo, vem aí da supressão, né, da palavra panaderia, que é considerada então uma fonte do bom pão que supre a fome da alma, as nossas emoções relacionadas ao nosso amigo. E llave. Llave significa em espanhol, o significado da palavra literal é chave, tá? Mas aí, llave é utilizada aqui nesse sentido, me disse Mario Benedetti, que é um grande escritor latino-americano, e me cuenta que quando vivia em Buenos Aires, na Argentina, em los tiempos del terror, aqui está se referindo à ditadura, né? Sabemos que durante o século XX a América Latina passou por fortes ditaduras. Então, aí, em los tiempos del terror, já faz referência a um contexto, um fato histórico, que foi dos motivos que a gente viu lá no início, que vão influenciar na construção dessas expressões idiomáticas. Ele llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Durante o período da ditadura, a gente sabe que houve aí uma restrição da liberdade de expressão, que houve muito exílio, perseguição, principalmente dos escritores, né, latino-americanos que se expressavam livremente, que isso não era de interesse, né, do governo, da ditadura. Então, considera llave como amigo porque é alguém que lhe salva nos momentos de terror, nos momentos que você mais precisa. Então, esse texto vai explicar todas as variações que existem em volta da palavra amigo e como isso vai mudar de acordo com cada região e relacionada a alguns fatos históricos. Então, vamos lá às opções, as alternativas. A letra A diz que essa variação ocorre em função das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos, na letra B, variam da força da conexão espiritual entre os amigos. C, do papel da amizade em diferentes contextos. Do hábito de reunir amigos em torno da mesa ou dos graus de intimidade entre os amigos. A partir da nossa interpretação, né, sobre essa determinada variação em relação à palavra amigo, a gente vai ver que varia o papel da amizade em vários contextos, né? No caso, pana tem a ver com panaderia, com pão, porque nos salva das fomes, alimenta a nossa alma. Llave tem a ver com um contexto, um fato histórico. Então, o papel da amizade em diferentes contextos, a alternativa C seria a nossa alternativa correta, certo? Alternativa C. Vamos para a próxima questão.
cabra sola. Vamos lá ao enunciado. Já lembram do que a palavra cabra significava, né? No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso, que é o nosso foco, tá? Utiliza a expressão mala leche. Para se autorrepresentar como uma pessoa, cabra, para se referir a alguém, a gente viu que é quando a pessoa está louca. Mala leche é uma expressão utilizada em espanhol para dizer que alguém está de mau humor. Ah, mira, Maria está de mala leche hoje. Maria está hoje de mau humor, hoje Maria está de mau humor. Então, o que quer saber é por que essa expressão foi utilizada e o que é que ela autorrepresenta, né? No caso, o eu lírico aqui. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. De tanto que dizem, ela acabou acreditando que ela realmente é louca. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cuernos aqui é um heterossemântico. Cuernos significa chifre, tá? Cabra, em vez de mala leche, doy llanto. Ao invés de mau humor, ela dá pranto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con las limañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito em companhia. Dizem talvez que ela seja louca porque ela não quis um cabrito na companhia dela. Quando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Não duvide, não duvidar disso, né? Vamos lá às opções. Influenciável, ela utiliza essa expressão para se representar como uma pessoa que é influenciável pela opinião dos demais, que é consciente da sua diferença perante as outras, que é conformada por não pertencer a nenhum grupo, que é corajosa diante de situações arriscadas, ou que é capaz de transformar mau humor em pranto. A gente pode observar aqui que sempre tem aquela que não tem nada a ver, né, com o que foi dito, que em nenhum momento fala que ela é influenciável, e tem aquelas outras que são similares. Mas o que a gente tem que prestar atenção é no que o enunciado está pedindo. Se a gente fosse observar essas 4 alternativas aqui, a gente pode dizer que todas elas fazem sentido em relação ao texto. Mas aqui no enunciado, pede em relação ao 5º verso, a expressão mala leche. Ela usou essa expressão mala leche. Ela usou essa expressão mala leche para quê? Né? Se a gente sabe que mala leche significa mau humor, então, obviamente, a alternativa mais próxima ao que a gente analisou seria a alternativa certo? Nos versos anteriores, fala sobre ser corajosa, fala sobre ela não querer pertencer a nenhum grupo, fala que ela é consciente em relação à diferença das outras, fala tudo isso no texto. O eu lírico aborda esse ponto. Mas em nenhum momento utiliza a expressão mala leche para se referir a isso, né? Então, quando ela diz que ela é capaz de transformar o seu mau humor em pranto, é que esperava que ela, enquanto louca e enquanto sozinha, fosse ser mal-humorada, fosse ser uma pessoa aburrida, chata, né, ou insuportável. Mas, na verdade, aí ela tinha a capacidade de transformar esse mau humor em pranto, e isso, de certa forma, só fazia mal a ela, né, e não aos demais. Então, quando vocês forem observar todos esses aspectos, nunca analisem as palavras de maneira isolada. Procurem sempre observar o contexto em que a palavra está sendo utilizada. Por mais que aqui, peça 5º verso, né? Você pode sim ir diretamente
apenas no verso que está sendo solicitado, mas caso não consiga interpretar só por esse verso, leiam o texto novamente, o texto como um todo, qual é o objetivo dele. A gente vê aqui que se trata de um poema, né? Então envolve muitas questões subjetivas, como eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente tem um texto, quando a gente sabe o gênero textual, fica muito mais fácil de interpretar, porque a gente vai entender qual é o objetivo do texto. O poema, ele vai expressar geralmente, né, emoções, sentimentos, ele é muito mais subjetivo, diferente de uma propaganda que tem o objetivo de convencer, diferente de um cartaz que tem o objetivo, geralmente, né, de vender algum produto, de convencer, de trazer alguma ideia para ser vendida. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, certo? O poema, ele tem como objetivo trazer essa emoção, essa subjetividade, e abre espaço para muitas expressões idiomáticas, como a gente estudou anteriormente. A gente vai dar uma pausa agora, nós voltamos no próximo bloco com algumas informações a respeito de acentuação, tá? Até daqui a pouco. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, bem-vindos. Vamos retornar aqui com o assunto, vamos retomar. Nós estávamos falando anteriormente sobre as expressões idiomáticas. Nós vamos fazer a resolução de mais uma questão que envolve essa temática, certo? Nós temos aqui um texto que é do gênero textual quadrinhos, né, as tirinhas, que é bastante comum a presença desses quadrinhos nas questões de línguas estrangeiras, certo? É um quadrinho que veio do escritor Quino, né? Do cartunista Quino Mafalda, que é bastante conhecido, da Argentina. E o enunciado pede o seguinte: é comum fazer trocadilhos com ditos populares, com ditados, né? Que também se encaixam nas expressões idiomáticas. Para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encarrar-lhe significa. Então, a questão quer saber o que tratar de encarrar-lhe significa, certo? Por mais que você não tenha ouvido essa palavra nenhuma vez, não conhece, sempre vamos observar o contexto para inferir o seu significado. E aí, Felipe diz o seguinte: no dejes para mañana el tratar de encarrar-lhe a outro lo que tengas que hacer hoy. O ditado popular, na sua forma original, é no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Não deixe para amanhã o que você pode ou o que você tem que fazer hoje. Só que aqui ele fez uma pequena alteração que mudou completamente o sentido, né? Que é esse tratar de encarrar-lhe a outro. Se a gente fosse traduzir, seria: não deixe para amanhã o tratar de encaixar ou delegar a outra pessoa o que você tinha que fazer, o que você tem que fazer hoje, né? Então, não deixe para amanhã essa opção de colocar para outra pessoa essa responsabilidade. Ele trocou aí com o objetivo de que fosse cômico, né? Engraçado. Então, o que significa esse tratar de encarrar-lhe? Encaixar em outro a tarefa de hoje, delegar a outras pessoas os seus afazeres, ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo, aceitar suas atribuições sem questioná-las ou adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Então, aqui temos duas que são bem similares, né? Que é a A e a B. A A diz que é para encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Mas esse aqui é encaixar em outro dia a forma original, né, digamos assim, do ditado popular. Esse tratar de encarrar-lhe, a orientação é de que você coloque essa responsabilidade para outras pessoas, ou seja, delegar a outras pessoas os seus afazeres. Então, não deixe para amanhã
o que você pode delegar para outra pessoa fazer hoje. Seria basicamente isso, tá? Finalizando essa parte de acentuação, de expressões idiomáticas, nós vamos entrar agora para uma parte de gramática, tá? Muita gente acha que não precisa estudar gramática para a língua estrangeira, porque só é interpretação de texto, mas na verdade isso é uma falácia, tá? Tem interpretação de texto, sim, todas as questões, mas junto e englobado com essa interpretação de texto, tem questões de gramática, sim, que é muito importante que vocês estejam por dentro dessas regras gramaticais. Então, não é só interpretação de texto, claro que esse é o foco e claro que esse é o nosso objetivo principal, porque de nada adianta saber as regras gramaticais se não conseguir interpretar o enunciado da questão. Isso equivale, né? Isso vale para todas as áreas do conhecimento. Interpretação é a chave de tudo, mas aí você também precisa conhecer as regras gramaticais para que você consiga se sair melhor na prova, tá? Uma das regras gramaticais que costumam cair nas provas de espanhol do Enem é a questão de acentuação, certo? El acento e la tilde. E aí eu já quero começar falando com vocês sobre os dois sentidos que a palavra acento tem. Acento pode ser um acento gráfico, né, da língua, como pode ser também significar a mesma coisa que sotaque. Então, por exemplo, el acento argentino, o sotaque argentino, el acento mexicano, o sotaque mexicano, el acento espanhol, que é o sotaque espanhol e assim por diante. Nós vamos falar aqui de acento como acento ortográfico, certo? E aí eu já explico para vocês que existem apenas 2 acentos em espanhol. La tilde, que é o acento agudo do nosso português, e la diéresis. Diéresis, talvez vocês não conheçam esse acento aqui, porque ele equivale ao trema, a trema da língua portuguesa, que antigamente, né, antes da reforma ortográfica da língua portuguesa, se utilizava a trema, como por exemplo na palavra consequência, em cima do U tinha trema. E isso no espanhol ainda continua, certo? Por exemplo, a palavra linguística. Linguística, depois do G, né, no U, vai ter a trema, a diéresis, e é o que vai dar esse som de gui. Se você não colocar a trema, vai ficar linguística e não linguística, certo? Então só tem esses 2 acentos. Muitas pessoas acham que aquele acento que tem em cima da letrinha N, acha que isso aqui é um acento, mas não é, tá? Isso aqui faz parte da própria letrinha. Em espanhol nós temos a letra N, certo? Como por exemplo da palavra nene, neném, e la N, N, como por exemplo da palavra manhana. Então essa letrinha aqui é o que dá o som do parecido com o NH do dígrafo NH do português. Então isso aqui não é um acento, tá? Faz parte da própria letra. O acento que nós temos em espanhol é o agudo, acento agudo, que é chamado de tilde, ou diéresis, que é chamado de trema, tá? De acordo com as regras de acentuação da língua espanhola, monossílabos, ou seja, as palavras que têm apenas uma sílaba, no llevan tilde, ou seja, elas não são acentuadas, como por exemplo, a palavra pez, luz, dos. Só que aí nós vamos ver adiante algumas palavras que elas vão precisar de tilde, que aí são exceções que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Na língua espanhola nós temos aí as classificações das palavras de acordo com a sua sílaba tônica e com o acento, né? As regrinhas de acentuação. No português nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Em espanhol nós vamos ter as agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Tem mais uma classificação, né? Diferente do português. Por que isso? Porque as palavras em espanhol elas costumam ser um pouco mais extensas, mais longas
que o português, tá? Começando aqui pelas palavras agudas. As agudas é como se fossem as oxítonas do português, tá? A sílaba tônica vai ser a última. A gente conta sempre de trás para frente, tá? Vai ser sempre a última. Então, por exemplo, a palavra cajón. Cajón, café, después. A gente observa aqui que a sílaba tônica é sempre a última. Quando a sílaba tônica for a última, essas palavras são denominadas agudas e elas só serão acentuadas se elas terminarem em N, em S ou em vogal. Por exemplo, a palavra espanhol. Espanhol. Espanhol, a sílaba tônica é a última. E aí a gente não acentua porque termina em consoante L, tá? Então, a gente só vai acentuar se terminar em N, em S ou em qualquer vogal, A, E, I, O, U, tá? As palavras graves ou também podem ser chamadas de llanas. Seriam aquelas palavras cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima, tá? A gente conta duas casas, uma, duas. A segunda, de trás para frente, se for a tônica, a sílaba mais forte, vai ser, então, uma palavra grave ou llana. Qual é a regrinha de acentuação? A gente acentua todas, exceto as que terminarem em N, S ou vogal, ou seja, ao contrário das agudas, certo? As agudas a gente acentua quando termina em N, S ou vogal. As graves a gente vai acentuar todas, mas se elas terminarem em N, S ou vogal, a gente não acentua. Por isso que, por exemplo, a palavra futebol termina em L. A gente acentua. A palavra fácil termina em L, a gente acentua. Mas a palavra manhana, a gente não acentua, porque termina em vogal A, tá? Lembrando mais uma vez que isso aqui não é um acento, faz parte da própria letrinha. As palavras esdrúxulas são aquelas cuja sílaba tônica vai ser a antepenúltima. A gente vai contar 3 casas de trás para frente, 3 sílabas. 1, 2, 3. E aí nós vamos acentuar todas, sem exceção. Sábado, médico, número. Muita gente acha o seguinte, se tiver 3 sílabas, então é esdrúxula. Não é bem assim. Para que uma palavra seja esdrúxula, ela precisa ter 3 sílabas, obrigatoriamente. Se tem menos de 3 sílabas, não tem como ser esdrúxula. Mas nem toda palavra que é esdrúxula vai ter... nem toda palavra que tem 3 sílabas vai ser esdrúxula. Por exemplo, a palavra sábado é esdrúxula, mas a palavra domingo é grave, porque a sílaba tônica é a segunda e não a terceira, certo? As palavras sobresdrúxulas. As esdrúxulas é como se fossem as paroxítonas, tá? Aliás, proparoxítonas. E as sobresdrúxulas é uma classificação que tem a mais no espanhol que não tem no português. E aí a gente vai contar 4 sílabas de trás para frente. A sílaba mais forte vai ser a quarta, tá? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Por exemplo, a palavra cómpratelo. Cómpratelo. Essa palavrinha aqui, ela tem uma substituição pronominal de um pronome de complemento indireto e um pronome de complemento direto. Então, esse cómpratelo seria compre para você, compre isso para você, algo parecido. Pregúntaselo, pregúntaselo, rapidamente. Rapidamente aqui é um advérbio de modo, terminado com o sufixo mente. Geralmente, essas palavras terminadas em mente, que representam um advérbio de modo, elas são sobresdrúxulas. E a regra de acentuação é a mesma das palavras esdrúxulas, tá? A gente vai acentuar todas, sem exceção. Além dessas 4 regrinhas, e aí a gente viu também que as palavras monossilábicas não se acentuam, a gente tem algo que é chamado de tilde diacrítica. Tilde, que é o acento agudo, diacrítico porque vai servir para diferenciar as classes gramaticais das palavras que são chamadas homógrafas, aquelas que têm a mesma grafia e também a mesma pronúncia, mas elas são utilizadas em contextos diferentes e têm funções gramaticais diferentes, tá? Funções gramaticais distintas. Por exemplo, a palavra el hombre llevaba puesto una camiseta roja.
O homem estava vestindo uma camiseta vermelha. Então, esse ele aqui representa um artigo, que em português quer dizer o. O homem estava vestindo uma camiseta vermelha. Já aqui, ó, ele me dijo que estava buscando a sua madre. Ele me disse que estava procurando a sua mãe, buscando a sua mãe. Então, aqui, ele e ele, sem acento é um artigo, com acento é um pronome pessoal masculino singular, tá? Então, a gente precisa sempre observar isso aqui, porque na hora da interpretação do texto, a gente pode acabar interpretando isso errado, vai afetar na interpretação e, consequentemente, na resolução da questão. Então, como eu mostrei para vocês, ele com acento é pronome pessoal, ele sem acento é artigo. Mi sem acento é um adjetivo possessivo, que quer dizer meu ou minha. Por exemplo, perdi mi bilheteira, eu perdi a minha carteira. Já o mi com acento é pronome que é reflexivo, que em português corresponde a mim. Por exemplo, no pensaste em mim quando tomaste esta decisão. Você não pensou em mim quando tomou essa decisão. O tu sem acento também é adjetivo possessivo, né, de segunda pessoa. Tu libro es muy bueno. Teu livro é muito bom. Já o tu com acento é pronome pessoal, que quer dizer tu ou você, né? Não me dijeron que tu já havias chegado. Não me disseram que você já havia chegado. O de sem acento é uma preposição que indica geralmente posse, matéria, conteúdo. Por exemplo, me encanta el pastel de chocolate. Eu amo ou eu adoro bolo de chocolate. Então, do que é feito o bolo? De chocolate. Então, de aqui é uma preposição, certo? Já o de com tilde, com acento, é o imperativo do verbo dar, tá dando uma orientação. Deles um pouco de atenção. Dê a eles um pouco de atenção. Deles um pouco de atenção, certo? Se sem acento é pronome complemento. Por exemplo, Juana se acuesta tarde todos os dias. Aqui está indicando uma ação reflexiva, né? Joana se deita ou dorme, se deita para dormir tarde todos os dias. Já o ser com acento é o verbo, pode ser do verbo ser, tá? Ou pode ser também do verbo saber. Como identificar a diferença? Através do contexto. Por exemplo, quando diz ser justo, seja justo, é imperativo do verbo ser. Quando diz não sei se vale a pena ir ver a esta película, já é presente do indicativo do verbo saber. Eu não sei se vale a pena ir ver esse filme. O se sem acento é uma conjunção condicional, indica possibilidade. Se llueve, no voy al club. Qual é a condição para que eu não vá ao clube? Se chover, tá? Se chove, eu não vou ao clube. Então, é uma conjunção condicional. Já o se com acento é um advérbio de afirmação, ou pode ser também um pronome reflexivo. Advérbio de afirmação seria o sim do português, né? Pablo solo sí, acepto el trabajo. Então, está aceitando aqui algo, advérbio de afirmação. Já que Pablo solo pensa em si mesmo. Pablo só pensa nele mesmo ou em si mesmo. Então, aqui já é um pronome reflexivo. O mas sem acento é uma conjunção adversativa, que é a mesma coisa do pero, bem parecido com o pero, que é igual ao mas do português. Quise comprarlo, mas me saía muito caro. Eu quis comprar, mas seria muito caro para mim. Já o mas com acento é um advérbio de quantidade, que é igual ao mais do português. Por exemplo, mais vale um pájaro na mano que 100 volando. Mais vale um pássaro na mão que 100 voando. Te, sem acento, é pronome complemento,
ou pode ser também o nome de uma letra, a letra T, né? Pronome complemento. Te invito a cenar. Eu te convido para jantar. Então, pronome de complemento. Ou pode ser também o nome de uma letra, que aí é sempre feminina, tá? As letras em espanhol são sempre femininas. La T de Tadeu deve ir em maiúscula. O T de Tadeu deve sempre estar escrito com maiúsculo, sempre deve ser maiúsculo. Já T com acento é um substantivo. Me gusta el té helado, que significa chá. Eu gosto de chá gelado, tá? Então vamos aqui a algumas resoluções de questões que envolvem tanto a tilde diacrítica, o acento diacrítico, quanto as palavras, as classificações das palavras de acordo com a sua sílaba tônica, tá? O enunciado diz o seguinte: señala, né, marca, a alternativa que apresenta solo palavras, somente, palavras llanas ou graves. A gente viu que as palavras llanas ou graves são aquelas que a sílaba tônica vai ser sempre a penúltima, segunda de trás para frente. A letra A, nós temos a palavra ángel. Se tiver dúvida em relação à sílaba tônica vai ser, se a palavra já tem um acento, a sílaba tônica é ali onde está acentuado, certo? Ángel, césped, manzana. Sílaba tônica da palavra ángel é a an, césped, ces, manzana. Letra B, reloj. Sílaba tônica é a última, então a gente já sabe que não podemos marcar essa alternativa. Dominó, sílaba tônica última também. Português. Essas palavras aqui são todas, como a gente viu, agudas. Página. Sílaba tônica é a antepenúltima, né? A terceira de trás para frente. Então a palavra esdrújula. Brújula, que é bússola, também é uma palavra esdrújula. Película é a terceira de trás para frente, também esdrújula. Mágica, esdrújula. Valor é uma palavra aguda, a sílaba tônica é a última. Jamón aqui significa presunto, lembram que a gente viu na aula passada? Jamón, sílaba tônica também é a última. Então, a única alternativa aqui que tem somente palavras llanas ou graves é a alternativa A, né? Ángel, césped, manzana. Manzana aqui não recebe acento porque é uma palavra que termina em vogal A. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas corretamente. O que a gente vai buscar aqui é se está faltando algum acento em alguma palavra ou se tem algum acento que está equivocado, que não deveria estar ali. Lembrando as regras de acentuação, as palavras esdrújulas são todas acentuadas, as palavras sobresdrújulas também. As agudas, elas são acentuadas só quando terminam em N, S, o vogal, e as palavras graves ou llanas a gente acentua todas, mas se terminar em N, S ou vogal, a gente não acentua. Então vamos lá, palavra turístico. A sílaba tônica vai ser aqui a terceira, não é isso? Então a palavra esdrújula. A gente viu que todas as palavras esdrújulas, elas são acentuadas, então tá faltando um acento aqui. Então, de cara, a gente já dá para saber qual vai ser a alternativa, né? Mas vamos analisar as próximas. Expedición é uma palavra aguda. Como termina em N, a gente deve acentuar. Academia, ela é aguda, mas termina em A. Aliás, ela é grave, mas termina em A. E as palavras graves que terminam em vogal não podem ser acentuadas. A palavra tiburón. Tiburón é acentuado porque é aguda terminada em N. Atención, mesma coisa aqui de expedición, é uma palavra aguda terminada em N. Sal é uma palavra monossilábica e as monossilábicas não recebem acento, tá?
régimen, régimen, régimen. A sílaba tônica vai ser a esdrúxula, está acentuado corretamente. Cárcel é uma palavra aguda, terminada em N, então o acento está correto. Volvió, aguda, terminada em vogal, né? Pantalón, aguda, terminada em N. Ventana, ventana é uma aguda, terminada em vogal A, então a gente não pode acentuar aguda, acentuar a palavra ventana. Árbol é uma palavra grave, terminada em L, então tá correto, tá? Então a alternativa correta, já que aqui está pedindo a alternativa que a gente marque todas as que estão acentuadas corretamente, seria a alternativa C. Né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse período, que tenha sido um momento de aprendizagem para vocês. Desejo a todos um bom desempenho no Exame Nacional do Enem e que se saiam muito bem na prova de espanhol. Depois dessas 2 aulas de hoje, de aprender tanto sobre cultura e tudo que a envolve, eu tô me sentindo muito inspirada. Vamos que vamos, guerreiros! Hadouken! Oi, Sério. Mas e vocês também estão se sentindo inspirados? Conta aqui nos comentários, vamos fofocar. Ok, ok. Lembrando que vocês também podem interagir através do nosso Instagram, @nota10tcm, e é claro, rever todo o nosso conteúdo, todas as aulas. Perdeu uma aula? Confere lá nas multiplataformas da TCM. É bom demais e... Até a próxima aula!